Top 10 animais felinos. 1. Leão. O leão é um dos grandes felinos mais icônicos e reconhecidos no mundo. Aqui está uma visão detalhada sobre esse majestoso animal. Características gerais. Nome científico: Panthera leo. Tamanho: os machos podem medir de 1,7 a 2,5 metros de comprimento, enquanto as fêmeas são ligeiramente menores, medindo de 1,4 a 1,8 metros. Peso: machos pesam entre 150 e 250 kg, e as fêmeas entre 120 e 180 kg. Expectativa de vida: em estado selvagem, vivem cerca de 10 a 14 anos, em cativeiro, podem viver até 25 anos. Habitat e distribuição. Distribuição: principalmente na África subsaariana. Há uma pequena população remanescente no Parque Nacional Gir, na Índia. Habitat: preferem savanas, pastagens e florestas abertas. Evitam áreas densamente florestadas e desertos. Comportamento e ecologia. Organização social: leões são únicos entre os felinos por viverem em grupos sociais chamados prides. Um grupo típico inclui várias fêmeas adultas, seus filhotes, e um ou mais machos adultos. Caça: as fêmeas são as principais caçadoras e trabalham em grupo para derrubar presas grandes como zebras, gnus e búfalos. Os machos podem ajudar na caça de presas maiores. Território: os machos defendem o território do pride de intrusos e outros machos, usando sua força e rugidos poderosos para intimidar. Reprodução. Ciclo reprodutivo: as fêmeas entram no cio a cada 15 a 20 dias e a gestação dura cerca de 110 dias. Ninhada: uma ninhada pode ter de 1 a 4 filhotes. Os filhotes nascem com manchas que desaparecem à medida que envelhecem. Alimentação. Dieta: carnívoro. Alimentam-se principalmente de grandes herbívoros, mas também podem consumir animais menores e carcaças. Comportamento alimentar: não caçam diariamente, geralmente alimentando-se de grandes refeições que podem durar vários dias. Conservação. Status de conservação: listados como vulneráveis pela IUCN. Ameaças: perda de habitat, conflitos com humanos, caça furtiva e doenças. 2. Tigre. O tigre, Panthera tigris, é um dos grandes felinos da família Felidae, e é conhecido por seu tamanho impressionante, beleza e força. Vamos explorar suas características em mais detalhes. Características físicas. Tamanho: tigres são os maiores felinos, com machos pesando entre 90 e 306 kg e medindo de 2,5 a 3,9 metros de comprimento. Habitat. Localização: distribuídos pela Ásia, incluindo Índia, China, Rússia e algumas partes do Sudeste Asiático. Ambientes: habitantes de florestas densas, manguezais e savanas. Alimentação: predadores carnívoros, caçam presas grandes como cervos e búfalos. Tigres são caçadores solitários, usando emboscadas para capturar suas presas. Territorialidade: marcam territórios usando arranhões em árvores e urina, com territórios de machos se sobrepondo aos de várias fêmeas. Reprodução: o período de gestação é de cerca de 3,5 meses, e as fêmeas geralmente dão à luz de 2 a 4 filhotes. Conservação. Status: listados como em perigo na lista vermelha da IUCN. Ameaças: incluem a caça furtiva para comércio ilegal de partes do corpo e a perda de habitat devido à expansão humana. Esforços de conservação: incluem áreas protegidas, campanhas de conservação e esforços contra o comércio ilegal. Cultura e simbolismo. Importância cultural: tigres são figuras proeminentes em várias culturas asiáticas, representando poder, força e realeza. Simbolismo: em várias mitologias e folclores, são frequentemente associados com deuses, protetores de florestas e emblemas de coragem. Curiosidades. Rugido: seu rugido pode ser ouvido a até 3 km de distância. Natação: ao contrário de muitos felinos, tigres são nadadores proficientes e gostam de água. O tigre é um símbolo de majestade e poder na natureza, desempenhando um papel crucial nos ecossistemas onde vive, controlando populações de presas e mantendo o equilíbrio ecológico. 3. Leopardo. O leopardo, Panthera pardus, é um dos grandes felinos mais adaptáveis e amplamente distribuídos do mundo. Conhecido por sua força, agilidade e habilidades de caça furtiva, o leopardo tem algumas características fascinantes. Características físicas. Tamanho e peso: os leopardos variam consideravelmente em tamanho. Os machos são geralmente maiores, pesando entre 30 e 90 kg, enquanto as fêmeas pesam entre 25 e 60 kg. O comprimento do corpo, excluindo a cauda, varia de 1 a 1,9 metros. Pelagem: a pelagem é amarela com manchas negras rosetadas que variam de forma e distribuição dependendo da localização geográfica do leopardo. Isso serve para camuflagem eficaz em diferentes habitats.
cauda, a cauda, que pode atingir até 1 metro, ajuda no equilíbrio durante a caça e na escalada de árvores. Habitat e distribuição. Localização: os leopardos são encontrados em diversas regiões, incluindo a África subsaariana, partes do Oriente Médio, Ásia Central, Índia, China e até na Rússia. Habitat: eles habitam florestas tropicais, savanas, áreas montanhosas, e até ambientes semidesérticos. A habilidade de se adaptar a diferentes habitats é uma de suas maiores vantagens evolutivas. Leopardos são notoriamente solitários e territoriais. Eles demarcam territórios com arranhões em árvores, urina e fezes, são caçadores oportunistas com uma dieta variada que inclui antílopes, cervos, porcos selvagens, macacos, aves e pequenos mamíferos. Eles são conhecidos por levar suas presas para o alto das árvores para protegê-las de outros predadores. Ciclo reprodutivo: o ciclo reprodutivo dos leopardos não segue um padrão sazonal estrito, e as fêmeas podem reproduzir a qualquer momento do ano. Gestação: o período de gestação dura cerca de 90 a 105 dias, resultando no nascimento de 1 a 3 filhotes, embora 2 seja o número mais comum. Conservação. Ameaças: as principais ameaças incluem a perda de habitat, caça furtiva por causa da pele dos ossos, utilizados na medicina tradicional, e conflitos com humanos. 4. Jaguar. O jaguar, pantera-onça, também conhecido como onça-pintada, é o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo, após o tigre e o leão. Ele pertence à família dos felídeos e é o único representante do gênero Panthera encontrado nas Américas. Aqui estão alguns detalhes sobre o jaguar. Características físicas. Os jaguares machos podem medir de 1,7 a 2,4 metros e pesar entre 50 e 100 kg, embora alguns indivíduos possam ultrapassar esses limites. As fêmeas são menores, pesando entre 45 e 80 kg. A cor da pelagem varia do amarelo claro ao marrom dourado, com manchas pretas em formato de rosetas que contêm manchas menores no centro. Existem jaguares melânicos, com manchas visíveis sob determinadas condições de luz. Distribuição e habitat. Originalmente, o jaguar tinha uma ampla distribuição que se estendia do sudoeste dos Estados Unidos até a Argentina. Atualmente, sua presença está concentrada em regiões da América Central e do Sul, com populações significativas na Amazônia. Habitat: prefere florestas densas, mas também é encontrado em pântanos, savanas, áreas de montanhas e até em áreas semiáridas. Necessita de grandes territórios para caçar e se reproduzir. Alimentação: é um predador de topo e um caçador oportunista, capaz de capturar uma ampla variedade de presas, desde pequenos roedores até grandes herbívoros como capivaras, antas e até jacarés. A força de sua mordida permite-lhe perfurar a carapaça de tartarugas e o crânio de suas presas. Reprodução. A fêmea entra no cio várias vezes ao ano, e após o acasalamento, a gestação dura cerca de 93 a 105 dias. Nasce geralmente entre 1 a 4 filhotes, que ficam com a mãe por cerca de 2 anos. Estado de conservação: o jaguar está listado como quase ameaçado pela IUCN. A destruição de habitat, a caça ilegal e a fragmentação populacional são as principais ameaças. Programas de conservação focam na proteção de habitats, criação de corredores ecológicos para conectar populações isoladas e combate à caça ilegal. 5. Serval. O serval, Leptilurus serval, é um felino africano conhecido por suas pernas longas, orelhas grandes e uma pelagem dourada com manchas pretas. Aqui está um resumo de suas características, habitat e comportamento. Tamanho: adultos medem cerca de 54 a 66 cm de altura nos ombros. Peso: normalmente entre 9 e 18 kg, com os machos sendo ligeiramente maiores que as fêmeas. Pelagem: dourada ou amarelada com manchas e listras pretas, o que proporciona camuflagem eficiente em seu habitat. Orelhas: grandes e ovaladas, essenciais para a audição aguçada, que é fundamental para a caça. Pernas: longas e delgadas, adaptadas para correr e saltar. Distribuição e habitat. Encontrado em várias regiões da África, especialmente ao sul do Saara. Sua presença é comum em savanas, pastagens e áreas úmidas. Habitat: prefere áreas com vegetação densa, como campos de grama alta e pantanos, que oferecem cobertura para caça e proteção contra predadores. Comportamento: dieta: carnívoro, alimenta-se principalmente de roedores, pequenos pássaros, insetos e ocasionalmente répteis e peixes. Usa suas habilidades auditivas para localizar presas e seu salto impressionante para capturá-las. Conhecido por sua capacidade de saltar até 3 metros no ar para capturar pássaros em voo. Animais solitários e territoriais, marcam seu território com urina e secreções glandulares. Geralmente solitários, exceto durante o acasalamento. Fêmeas dão à luz de 1 a 4 filhotes após um período de gestação de aproximadamente 2 a 2,5 meses. Conservação.
Status: considerado de menor preocupação pela IUCN, mas enfrenta ameaças devido à perda de habitat e caça ilegal. Proteção: conservação de habitats naturais e esforços para reduzir a caça são essenciais para sua preservação. Curiosidades: pode detectar presas movendo-se embaixo da vegetação ou até mesmo sob o solo. Domesticação: embora algumas pessoas tentem domesticá-los, são animais selvagens e não se adaptam bem à vida doméstica. No entanto, servais híbridos com gatos domé. 6. Guepardo. O guepardo, também conhecido como chita, é um dos felinos mais rápidos do mundo. Aqui estão algumas informações sobre eles. Velocidade: são conhecidos por sua velocidade impressionante. Podem atingir até 112 km por hora em corridas curtas, tornando-se o animal terrestre mais rápido. Aparência: guepardos têm uma aparência distintiva com pelagem amarelo claro e salpicada de manchas pretas. Essas manchas ajudam na camuflagem na vegetação de savanas. Habitat: são encontrados principalmente nas savanas e áreas abertas da África, especialmente no sul e leste do continente. Dieta: guepardos são carnívoros e se alimentam principalmente de presas como gazelas e antílopes de pequeno a médio porte. Comportamento: são animais solitários na natureza, exceto durante a criação de filhotes. As fêmeas geralmente criam os filhotes sozinhas. Estado de conservação: estão classificados como vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, devido à perda de habitat, conflitos com humanos e baixa diversidade genética. Os guepardos são fascinantes tanto pela sua velocidade como pela sua adaptação única ao ambiente da savana africana. Relacionamento com outros predadores: guepardos frequentemente perdem suas presas para outros predadores maiores, como leões e hienas, devido à sua estrutura física mais leve e menos poderosa. Domesticabilidade: historicamente, os guepardos foram treinados para caçar ao lado dos humanos na antiga Pérsia e Índia. Eles eram valorizados por sua habilidade de caça e foram usados como animais de companhia por nobres. Essas características e curiosidades destacam a singularidade dos guepardos entre os grandes felinos e suas adaptações fascinantes para a vida na savana africana. 7. Lince. O lince é um felino de porte médio a grande, conhecido por suas orelhas pontudas e sua pelagem geralmente rajada. Existem várias espécies de linces ao redor do mundo, incluindo o lince euroasiático, LYNX, o lince canadense, LYNX canadensis, o lince ibérico, LYNX pardinus, entre outros. Características principais do lince. Orelhas: possuem orelhas pontudas com tufos de pelos na ponta, que ajudam na audição e na comunicação. Pelagem: geralmente são rajados e podem variar em tons de marrom, cinza e branco, adaptando-se bem ao ambiente de florestas e regiões montanhosas. Tamanho: são menores que os leopardos e tigres, variando de 60 a 130 cm de comprimento, dependendo da espécie. Dieta: são carnívoros e se alimentam principalmente de pequenos mamíferos, como coelhos, lebres e roedores. Também caçam aves, ocasionalmente, se alimentam de presas maiores, como veados jovens. Habitat: preferem habitats florestais e montanhosos, onde podem se camuflar facilmente e caçar suas presas. Comportamento: são solitários na maior parte do tempo, exceto na época de acasalamento. São conhecidos por serem bastante ágeis e habilidosos na caça. Conservação: algumas espécies de linces, como o lince ibérico, estão ameaçadas de extinção devido à perda de habitat e à caça ilegal. Os linces são animais fascinantes, adaptados a ambientes frios e variados ao redor do mundo. 8. Gato doméstico. Os gatos domésticos, ou felis catus, são animais de estimação populares em todo o mundo. Eles são conhecidos por sua agilidade, flexibilidade e habilidades de caça. Aqui estão alguns pontos principais sobre eles. Origem: os gatos domésticos são descendentes dos felinos selvagens do Oriente Médio, especialmente do gato selvagem africano, Felis silvestris libica. Características físicas: têm corpos esguios e flexíveis, patas retráteis, garras afiadas e olfato e audição aguçados. Suas cores e padrões de pelagem variam amplamente. Comportamento: são animais territoriais independentes, mas também podem ser afetuosos e sociáveis com seus donos. São conhecidos por serem curiosos e exploradores. Dieta: são carnívoros obrigatórios, o que significa que necessitam de proteínas animais para uma dieta saudável. Ratos, pássaros e insetos são presas comuns em seu ambiente natural. Longevidade: podem viver entre 10 e 20 anos, dependendo dos cuidados que recebem e de sua saúde geral. Importância cultural: os gatos têm uma longa história de convivência com os humanos, sendo venerados em algumas culturas antigas, como no Egito Antigo, se considerados como bons caçadores de pragas em muitas sociedades. Raças: existem diversas raças de gatos, cada uma com suas características específicas de tamanho, pelagem e temperamento.
Essas são apenas algumas das muitas curiosidades que tornam os gatos domésticos tão intrigantes e adoráveis para seus donos. Eles têm uma mistura única de comportamentos complexos e hábitos fascinantes que continuam a encantar pessoas ao redor do mundo. 9. Caracal. O caracal, também conhecido como lince do deserto, é um felino de porte médio a grande encontrado principalmente nas regiões áridas e semiáridas da África, Oriente Médio, Ásia Central e Índia. Aqui estão algumas características principais. Aparência: possui um corpo esguio e musculoso, com pernas longas e uma cauda curta. Suas orelhas são distintivamente longas e pontiagudas, com tufos de pelo preto nas pontas. Pelagem, geralmente de cor avermelhada a acinzentada, com manchas escuras que variam em padrão conforme a região. Isso ajuda na camuflagem em seu habitat natural. Hábitos alimentares: o caracal é um predador ágil e habilidoso, alimentando-se principalmente de pequenos mamíferos como lebres, roedores e aves, além de ocasionalmente caçar antílopes e até mesmo pequenos ungulados. Comportamento: são conhecidos por sua habilidade excepcional de salto e agilidade, podendo alcançar presas no ar com seus saltos altos. São geralmente solitários, exceto durante a época de acasalamento. Distribuição: encontrados em uma variedade de habitats, desde savanas até montanhas e florestas secas. São adaptáveis a ambientes diversificados, contanto que haja uma boa cobertura vegetal para a caça. Conservação: apesar de não estarem criticamente ameaçados, enfrentam pressões devido à perda de habitat e à caça ilegal. Estão listados como menor preocupação na lista vermelha da IUCN, mas medidas de conservação são necessárias para proteger suas populações. O caracal é um felino fascinante, com habilidades de caça notáveis e adaptações impressionantes ao seu ambiente natural. 10. Puma. O puma, também conhecido como leão da montanha, sussuarana ou onça parda, é um felino nativo das Américas. É o segundo maior felino do continente, depois da onça pintada. Possui um corpo ágil e musculoso, adaptado para saltos longos e rápidos. Sua pelagem varia de tons de marrom claro a acinzentado, sendo uniforme e sem manchas. Os pumas são solitários e crepusculares, preferindo áreas montanhosas e florestas densas, mas também podem ser encontrados em planícies e desertos. São carnívoros e caçam uma variedade de presas, incluindo cervos, coelhos e ocasionalmente animais domésticos. Embora sejam poderosos e ágeis caçadores, os pumas enfrentam ameaças devido à perda de habitat e conflitos com humanos. São conhecidos por serem discretos e evitam confrontos diretos com pessoas sempre que possível. Distribuição: os pumas são encontrados desde o sul do Canadá até o extremo sul da América do Sul. Eles são especialmente adaptados para uma variedade de habitats, incluindo florestas, pradarias, desertos e áreas montanhosas. Características físicas: os pumas têm uma estrutura corporal flexível e muscular, com pernas longas que lhes permitem saltar até 6 metros horizontalmente e 5 metros verticalmente. Isso os torna excelentes predadores. Comportamento: são conhecidos por serem solitários e territorialistas, com territórios que podem variar de 30.000 km², dependendo da disponibilidade de presas e do sexo do animal. Alimentação: os pumas são carnívoros e sua dieta consiste principalmente de cervos e outras presas de porte médio. Eles caçam emboscando suas presas, geralmente atacando de surpresa. Habilidades de caça: são caçadores extremamente eficientes, sendo capazes de perseguir suas presas em velocidades de até 72 km/h e saltar mais de 6 metros em um único salto. Os pumas são animais fascinantes, adaptados de maneira impressionante aos seus ambientes variados e desempenhando um papel crucial nos ecossistemas onde vivem. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Toda semana tem vídeos novos sobre o mundo animal e curiosidades sobre os bichos. Até mais e viva os bichos!